Bom, neste tutorial vamos aprender como trabalhar com luzes. Vou criar aqui um plane poligonal e colocar 20 em sua resolução. Aumentar aqui um pouco o tamanho e entrarei em modo shader. Prontinho. Agora eu vou criar uma bola. Vou criar uma bola NURBS, ela fica um pouco mais redondinha, fica mais bonita de se ver. Perfeito. Aplicarei aqui uma textura básica somente para ficar melhor visivelmente. Em Color e vou colocar aqui um checker. Ok. Bom, tudo bem, já temos aqui a base para trabalharmos com as luzes. Vamos entrar aqui na aba Render, onde contém tanto shaders quanto luzes. Criarei aqui um Spotlight. Vou puxar aqui um pouco para cima. Bom, vou mudar aqui nessa janela, clicando aqui em painel, você pode ver com a visão do objeto selecionado. Então, se eu clicar aqui nessa janela, automaticamente eu posso girar como se eu estivesse manipulando com a visão da viewport, que no caso aqui é a luz. Bom, estou direcionando aqui a luz para que fique incidindo sobre a bola. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho do cone, só para visualizarmos um pouco melhor a bola. Temos aqui já a nossa bola com o plane e a luz. Para visualizarmos luzes, é interessante que de forma interativa na viewport do programa possamos observar as características dessa luz. No caso aqui, no Hotbox, apertando a tecla espaço e mantendo pressionada, tem aqui nessa aba Light, você pode habilitar a visualização das luzes que você no momento está inserindo. Então, se eu clicar aqui em Use All Lights, automaticamente ele me dá o retorno dessa luz. Vou mover aqui a luz para você observar nessa janela de que forma ela se comporta. Olha só. Então temos aqui uma visualização dinâmica da luz. Desse lado estamos olhando com a visão da luz. E aqui temos o modo shader com o retorno da luz sobre o objeto. Então fica mais fácil trabalhar dessa forma. Bom, já temos aqui nossa luz aplicada. Vou fazer um render aqui para você possa ver de que forma essa luz está se comportando. Observe que ela está sem anti-alias. Vamos melhorar um pouco mais essa qualidade aqui do anti-alias da viewport para que fique um pouco melhor a visualização. Vou encostar um pouco mais aqui no objeto e vou render novamente. Olha só, você vê que ficou muito segmentado essas bordas. Para renderizar, eu utilizei uma tecla de atalho, Shift Q, mas você pode renderizar diretamente clicando aqui, selecionando o módulo de Render e vindo aqui novamente em Render. Observe. Vou alterar alguns atributos aqui referente à renderização. Bom, vou entrar aqui agora Render Global Settings e vou alterar nessa aba aqui, é a parte de configuração do render do Maya, para aumentar a qualidade do anti-alias. Como aqui está em Custom, uma qualidade bem baixa, para que a máquina fique com o melhor desempenho. Então eu vou colocar aqui no Production Quality. É uma qualidade intermediária, não na mesma qualidade que você iria dar um render definitivo para a sua animação, mas que você tenha uma boa qualidade e que você possa trabalhar. Vamos renderizar novamente aqui. Agora você percebe que ele demora um pouco mais, porém ele melhora bastante essa suavidade aqui no objeto. Aqui você pode ver que a luz, que é o Spotlight incide,
ele está muito duro nessas bordas. Normalmente uma luz não se comporta dessa forma. Então vamos melhorar essa parte com uma interação mais suavizada nessas bordas. Bom, para isso, vou selecionar o objeto, no caso a luz que ela já está selecionada, e vou apertar Ctrl A, que é um atalho para o atributo editor. Bom, tenho aqui algumas características do objeto e settings para a mesma. Desse lado aqui, nessa parte aqui em cima, Type, temos o tipo de luz. Como já estamos trabalhando, escolhemos trabalhar agora com o Spotlight, então não vamos alterar isso aqui. Temos aqui a cor da luz. Normalmente uma luz de casa normal, a não ser que ela seja uma luz fluorescente, ela tem uma tonalidade amarelada. Então vamos alterar aqui um pouco para que ela fique um pouco mais com essa tonalidade amarelada. Bom, alterei aqui. E essa parte aqui é a intensidade da luz. Eu vou, por enquanto vou manter em 1 mesmo. É uma intensidade boa para trabalharmos. Temos aqui o cone ângulo, a abertura do projetor dessa luz. Vou puxar aqui um pouco ao lado para que possamos ver aqui a bola, e vou alterar aqui o cone ângulo. Você vai estar vendo aqui nessa janela, na janela da viewport do Maya, como ela está sendo mudado. Observe. Aqui eu estou fechando bastante, como se fosse a luz de uma lanterna. E aqui abrindo mais, como uma luminária de uma casa. Vou deixar aqui em um ponto bom, para que possamos trabalhar e verificarmos a alteração daqueles dados que tínhamos comentado. Aqui agora temos a penumbra, significa justamente aquilo que estávamos precisando, alterar o sombreamento, as bordas, a suavização das bordas na projeção dessa luz. Vou alterar aqui e você vai ver. Observe que aqui ele já nos dá um retorno de que forma, de como vai ficar essa suavidade na luz. Vou fechar aqui agora. Ele não dá esse retorno na viewport, mas sim no render. Então vamos renderizar aqui para que possamos visualizar. Observe como ficou bem legal. Bom, mas ainda existem algumas características aqui que precisamos alterar. No caso, a bola não está projetando sombra e numa cena real, e isso seria impossível de acontecer. Então você teria que simular a renderização de sombra. Então vamos fazer essa alteração agora. Fecharei aqui novamente e com Ctrl A, tendo a luz selecionada, entramos novamente no atributo editor. Bom, agora vamos acionar o Shadow. Aqui desse lado você percebe que clicando uma vez eu abro os atributos de Shadow. Bom, liguei o Shadow, mas mesmo vou manter os dados que ele mantém no momento. Vamos renderizar novamente. Como você pode observar, agora ele já realmente incide a sombra, ele já apresenta a sombra e já ficou bem interessante a nossa renderização. Vou pôr um pouco mais de lado aqui essa luz para que possamos ter um retorno um pouco melhor das características da sombra. Observe agora que ele já demora um pouco mais. Bom, agora já temos aqui a sombra em um ângulo diferente e com essa borda um pouco dura, um pouco firme demais. Normalmente numa iluminação real seria dessa forma, mas para ficar visivelmente mais bonito e conhecermos os recursos inerentes aos atributos do Maya, vamos melhorar essa borda da sombra para que fique um pouco parecida com essa parte aqui. Você vai ver que onde está mais perto da luz ele mantém mais fino, vamos dizer assim, o sombreamento, e dessa forma cá ele espalha mais essa interação da borda da sombra. Vou fechar aqui 1 minuto. Com Ctrl A entrarei novamente no atributo editor. E agora eu vou alterar esse valor. Deep Map Resolution é justamente a borda da sombra. Então vou baixar aqui para um valor de 128. Só que quando você diminui esse tamanho da resolução do Deep Map, ele costuma ficar um pouco quadriculado as bordas. Vamos verificar a sombra, e quanto mais você alterar atributos, um pouco mais lento ele fica.
Olha só como fica um pouco segmentado. Então vamos melhorar essa suavidade, vamos melhorar essa resolução. Bom, em 128 é um valor bom. E agora eu vou alterar o valor que é o filtro do Deep Map Resolution. Isso aqui quer dizer que você aumenta mais ainda as vezes que o Maya calcula essa borda. Então, quanto um valor maior, um pouco mais demorado fica o render, mas não é tanto assim. E melhor fica o resultado. Vamos renderizar aqui agora. Como você pode observar que agora já ficou bem mais interessante. Ficou agora uma sombra um pouco mais esfumaçada e com uma característica bem interessante. Bom, vou fechar aqui por um instante e abrir novamente o atributo editor. Vou aumentar um pouco, baixar um pouco mais esse valor para que ele fique um pouco mais esfumaçado. Observe agora que ele ficou com a borda mais esfumaçada e ficou bem interessante, ficou bonito, fica bonita a cena, né? Essa é uma característica que deixa realmente a cena muito interessante. Vou fechar aqui agora e vamos colocar um outro objeto na cena para que você aprenda alguns outros recursos de iluminação. Vou puxar aqui um pouco para o lado e vou adicionar aqui mais um objeto poligonal. Vou colocar aqui agora um cone e vou girar a luz para que a luz esteja projetando do outro lado, pegando primeiro o objeto, o cone, no caso o cone. Vamos renderizar aqui para que possamos visualizar um pouco melhor. Como você viu agora, a luz está pegando de trás dos objetos, incidindo e projetando duas sombras. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar para que esse objeto não receba a iluminação da luz. Agora no momento está selecionada. Isso é interessante quando às vezes queremos que essa luz projete em determinada superfície, mas que ela não incida em determinado objeto. Então o que fazemos? Mantemos selecionada a luz, vimos aqui em Window, Relationship Editor, que significa são a parte de relação relacional, o editor relacional de objetos. E temos aqui o Light Object Centric. Queremos que determinado objeto não receba a iluminação da luz, então vamos escolher aqui qual é o objeto que não vai receber. No caso aqui temos o cone, selecionamos o cone e automaticamente desse lá ele vai nos dizer quem está ligado a quem, que ele está recebendo iluminação desse spotlight. Então eu clicando uma vez sobre esse ícone, automaticamente ele vai desligar. Como você pode ver, ele vai desligar a conexão. Essa luz não vai mais incidir sobre o cone. E vamos renderizar para a gente dar uma observada no resultado. Que o objeto agora não apresenta a sombra. Porém, a luz está projetando sobre a bola e está projetando normalmente todas as funções no outro objeto. Vou colocar aqui mais uma luz no caso, para que simule a iluminação ambiente. No render e adicionarei uma luz ambiente. Vou subir um pouco mais aqui. E agora eu vou ligar novamente aqueles atributos. Bom, temos aqui o cone que estava desligado, que agora já faz parte e renderiza todos os efeitos da luz. Vamos renderizar aqui para observar. Aqui você já observa que temos a luz, tem uma luz ambiente que está um pouco clara demais e que dessa forma você só precisa setar as características do objeto, da renderização do objeto. Bora selecionar aqui agora a luz ambiente, com Ctrl A e entraremos no atributo dessa luz. E vou colocar aqui 0,6. Eu creio que seja um valor razoável. Prontinho, como você pode observar, temos aqui uma renderização com uma ótima qualidade de render. Se você quiser melhorar mais ainda a qualidade de renderização para que ele não fique com formas, interações nas suas bordas, é muito fácil. Você só precisa entrar dentro desse editor, no Maya Software, no Render Global Settings, e alterar
essa qualidade. Esse já estamos no máximo. Muito bom. Então ficamos aqui agora com essa aula sobre luzes.